Toda construção física feita pelo homem, seja uma edificação ou um maquinário, precisa de manutenção para durar. Além da manutenção, a gente precisa da reforma quando a gente quer fazer modificações maiores. Quer saber então como que eu transformei esse espaço? Nesse espaço, utilizando os princípios da arquitetura convencional, da neuroarquitetura e do conforto ambiental, eu sou Felipe Miurde, arquiteto e urbanista. Quando a gente mora numa casa em que não fomos nós que construímos ela, né? Ela já havia sido construída, a gente se mudou para lá. Aquela casa foi projetada, né? Os ambientes, os estilos, os materiais, os revestimentos, para atender às exigências da pessoa que construiu, do proprietário. Então, muitas vezes, quando a gente vai morar nela, alguns ambientes não atendem nossas necessidades. Então, nós precisamos fazer reformas. Além disso, as reformas são necessárias, né, quando a gente precisa dar modificações maiores numa edificação. A manutenção sempre vai existir. Limpeza, pintura, isso faz com que a edificação dure mais, né? Questões de higiene também. Só que, às vezes, são necessárias reformas, seja para trocar a fiação, que já é muito antiga, a fiação elétrica, seja para a gente mudar a iluminação, como foi do processo das lâmpadas incandescentes para as fluorescentes e daí para as LEDs. Além disso, a gente vai modificar para revestimentos atuais que atendem refazer as argamassas, né, as juntas de dilatação da edificação. Então, para isso, são necessárias as reformas. E eu quero mostrar para vocês hoje uma reforma que eu fiz focando nesse ambiente integrado. Vamos lá. Antes de eu mostrar a reforma, eu preciso mostrar como que a edificação era no momento em que eu fiz o levantamento arquitetônico. Então, aqui nessa imagem, vocês estão vendo a planta baixa dela. Lembrando que essa planta foi configurada para apresentação, né? A gente tem aqui a rua, a calçada, aqui tem uma garagem, né? Essa garagem, ela também, o carro passava para cá. Nós tínhamos aqui o portãozinho dos pedestres, né? Aqui o portão para o carro. Então você sobe aqui, ó, é um outro nível, eu entro com uma porta de duas folhas, eu tenho uma escada, eu tenho aqui um nível elevado da restante da sala, um pilar circular, aqui uma outra área da sala de jantar, um lavabo separado, né? Onde nós temos a cuba e onde nós temos a bacia sanitária. E aqui a gente tem a cozinha que é um quadrado, né? Em que a disposição dos espaços, né? Fogão, pia e a geladeira é feita dessa forma em C. Aqui eu tenho uma outra porta. Então, vamos lá. Eu tenho um ambiente aqui de aproximadamente 40 metros quadrados, essa área aqui inteira, essa área integrada, né? Eu tenho uma janela aqui, outra janela aqui e outra janela aqui. Nós temos, então, uma ventilação cruzada nesse espaço. Só que a gente quer aumentar essa circulação e integrar o espaço externo desses ambientes com o espaço, né, interno. Então, a partir daí foi feita essa planta. Essa aqui já é a planta proposta. A garagem foi mantida no local, mas ao invés de 2 carros, nós temos apenas a vaga para um carro, que foi exigência do proprietário. Nós criamos então aqui um hall de entrada protegido para o pedestre chegar e não ficar na chuva, né? Toda aquela área ali que era pavimentada, a gente retirou. A gente fez vegetação porque eu preciso de pelo menos 10% desse terreno tem que ser permeável, né? Para estar regular a edificação. Então nós criamos aqui uma área em que vai ter arbustos, né? Trabalhamos aqui com uma pavimentação ela intercalada assim, né? Fazendo esse movimento, né? Isso cria valor para esse espaço. Eu entro aqui, além desse único espaço que eu tinha de acesso para a sala, eu criei um outro espaço aqui, ó, para quem está na garagem acessar por cá. Então, entrando, nós removemos aquela porta, que eram 2 águas, para uma porta pivotante de 1,20 m de comprimento. Ele vai entrar, você tem todo esse acesso aqui. Nós removemos aquele nível, lembra do nível que tinha aqui, ó? O nível, nós removemos esse nível para o espaço ser maior.
Então a gente removeu esse nível, nós aumentamos aqui a janela. Aqui nós fizemos portas de vidro de correr. Tá vendo? Esses espaços inteirinhos aqui, né? A gente fechou aqui a porta que tinha o acesso, então o acesso, quando a pessoa vem, ela sai por cá. Tá vendo? Olha o corredor de circulação que foi criado aqui. Além disso, a cozinha foi redistribuída, né? Eu vou falar sobre a cozinha em um outro vídeo. E nós temos aqui também uma porta de correr de 4 folhas que dá acesso para trás. No lavabo, nós também removemos, né, aquela divisória que tinha aqui entre onde fica a cuba e a bacia sanitária por exigência do usuário, né, do cliente. Então, o pilar circular foi revestido de MDF, madeira, né, que vocês vão ver no 3D. E eu criei aqui uma mesa quadrada, ao invés da mesa retangular que tem, para atender até 8 pessoas nesse espaço. Criamos aqui, né, um sofá em L, 2 poltronas. Aqui nós temos um parador, né? No 3D vocês vão ver que depois ficou modificado, não ficou exatamente como está aqui nesse desenho, mas a proposta em 3D, né, da imagem que vocês verão, ela foi a imagem final. Então, né, eu tenho integração, esse espaço aqui foi criado no jardim de inverno. Olha a quantidade de esquadrias que eu tenho. Isso permite que eu que eu faça a integração dos espaços externos com os espaços internos e principalmente eu permito a entrada de luz natural para esse espaço, exigindo menos que eu gaste energia artificial, né? E eu tenho a circulação de vento. Olha que maravilha a circulação. Olha, tem circulação aqui, 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 aqui da porta e aqui em cima nas janelas, no meio, pavimento, que não dá para ver na planta, também a gente tem as esquadrias. Então eu tenho ventilação cruzada percorrendo por todo o pavimento térreo da edificação. E assim, eu transformei esse espaço nesse espaço. Olha a diferença. Nós temos aqui, né, os revestimentos antigos, né, dos anos 90, escuros, mobiliário também, mobiliário de uma arquitetura, de um design mais rústico, né? Nós movemos esse espaço, criamos elementos da neuroarquitetura aqui que ficou assim. Então, por exemplo, eu tenho aqui, mesmo que tenha ficado fechado, foi para a gente trabalhar a iluminação no 3D, tá? Mas a gente tem aqui as janelas, né? De 3 metros de largura, aqui a gente já tem a porta de correr. As cortinas, né, elas funcionam como absorção do ruído, então o espaço fica mais confortável. Assim como o tapete de pelo, ele absorve o sofá, eles vão absorver o ruído, transformando o espaço mais aconchegante. Também a gente tem aqui a textura, né? A pessoa que andar a pé aqui, ela vai sentir a textura desse material, com a vegetação aqui, o pendente aqui, olha como que ele é amórfico, tá vendo? Ele faz como se fosse um zigue-zague. Isso aqui também é bem orgânico que a gente quis trazer. Nós temos aqui as geometrias, sim, as geometrias, as linhas retas também fazem parte da neuroarquitetura. Eu tenho então uma diferença com a iluminação. Olha, foi feito o rebaixamento de gesso para nós escondermos as vigas que ficam aparecendo aqui e eu consegui trabalhar as iluminações diretas, né, que elas são de cima para baixo, e também as indiretas, dentro aqui dos rasgos do gesso, para iluminar também aqui o fundo, fazer esse efeito de luz e sombra. Então a gente também transformou aqui, né, uma vista lateral do espaço, olha, tá vendo que o ambiente é bem grande? Nesse espaço, né, colocamos aqui a evaporadora do condicionador de ar. Nós temos então aqui 2 poltronas, né, a mesa de centro para dar apoio a esse espaço. Você vai sentar aqui, vai ficar, né? Aqui uma parte do sofá que ela não tem encosto para que você não fique de costas para onde tem a sala de jantar e assim você integra o ambiente. Então aqui tá vendo como tem? Temos aqui a porta, né, em 2 águas, o pilar, esse pilar é estrutural, tá? Tá vendo aqui as vigas aparentes? A gente conseguiu disfarçar essas vigas trabalhando essa diferença de volume do gesso. Olha que legal que ficou. Tampamos. Aqui o pilar ele ficou revestido, olha, com MDF. Aqui a gente tem a mesa de jantar para 8 lugares. Tá vendo aqui a porta também?
essa porta dá para o jardim de inverno. Então eu tenho entrada de luz solar aqui e de ventilação, né? Vamos passar adiante aqui a imagem, tá vendo? Aqui outra, as janelas são pequenas também, aqui foram criadas tudo portas de passagem, né? Olha, aqui a gente tem um acesso que vai para a cozinha, foi aumentado essa área exatamente para a gente integrar os espaços, né? Aqui tem uma outra evaporadora, tá vendo? O acesso para subir, a circulação que eu passo, olha, as esquadrias. Olha como o espaço ficou muito maior, fora que a gente utilizou, né, revestimentos mais claros para aumentar esse espaço. Também um pendente aqui, indicando o movimento em cima da mesa, né, vai iluminar aquele espaço, vai criar diferentes formas de luz e sombra também, isso agrega valor. Olha a integração aqui do espaço interno com a vegetação externa, né? Eu estou trazendo a vegetação para dentro do ambiente. Isso é biofilia, faz parte da neuroarquitetura. Que uma outra visão, né? Essa cozinha ela foi uma proposta de dois tipos de revestimento, ela mais escura, né? E ela mais clara. A gente teve aqui também que eu vou mostrar, olha, aqui o hall de entrada, tá vendo? A porta. Então a gente transformou, olha, um espelho. Quando você está saindo de casa, você já quer fazer o quê? Você quer olhar o espelho para ver como você está, né, sua roupa. Então a gente deixou isso perto da porta. Então olha o tamanho da porta aqui, né? Aqui a gente também trabalhou, né, para criar na escada essa diferença de nível. Colocamos vegetação. Além do espelho aqui a gente tem um apoio, né? Colocar chave, carteira. Aqui os porta-retratos, né, para trazer a identidade do usuário, do cliente, as memórias afetivas do cliente. Tá vendo aqui uma parte que você consegue ver? Aqui é uma esquadria para ter aquela circulação de vento, como eu quis fazer. Viu? Essa foi uma forma que eu trabalhei esse espaço, né? Essa sala. Era um ambiente integrado, então eu consigo ter desde a sala de estar até a sala de jantar e a cozinha, quando receber os convidados e a própria família que mora nesse espaço, uma família de 5 pessoas. Então a gente tem essa integração dos espaços, esses materiais, essas texturas, os efeitos de luz e sombra, né? Eu trabalho muito com a iluminação cênica e a iluminação funcional. Esse foi um espaço criado, né, um projeto de reforma para Vila Velha, no Espírito Santo. Se você gostou, me avisa sobre isso, né? Me dê o seu feedback aqui no vídeo, fala da sua opinião, da proposta que eu fiz. Imagina você reformar a sua casa e também aquele espaço que é escuro, mal iluminado, mal ventilado, transformar num espaço assim. É possível, dá pra gente fazer verdadeiros milagres quando se tem um profissional competente com conhecimento do assunto. Então deixa o seu like aqui, compartilhe esse vídeo, siga o canal também, por favor, siga o canal, tá? Um beijo, um abraço, um aperto de mão e até mais!